Olá, um prazer enorme estar aqui falando para vocês, dos meus irmãos da Seara da Luz. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque todas as vezes que eu vou falar sobre a doutrina espírita, eu estudo, eu aprendo, eu aplico. Então, antes de mais nada, obrigada, Diego, por esse convite tão lindo e que representa para mim uma ligação de amor entre Mireia, da Sociedade de Educação Espírita, e meus irmãos da Seara da Luz. Vamos dar início com uma oração e eu peço a vocês que neste momento fechem os olhos do corpo e abram os olhos da alma. Coloquem as mãos de vocês no coração e cada um de forma silenciosa me acompanhe no Pai Nosso. Mestre amado Jesus, nesse momento de integração com meus irmãos queridos, pedimos a vós que ampare e proteja a todos nós do planeta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas na proporção que perdoamos a quem nos deve. Não nos deixe cair em tentações, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Bem, eu vou falar sobre um capítulo do livro Homem Integral, o Autoconhecimento. Então, eu gostaria de iniciar, com a seguinte pergunta. O que é, que perturba o ser humano? O que perturba o ser humano são as suas vulnerabilidades. Ele não entra em contato com as suas emoções, nem com os seus sentimentos. E ele deixa de olhar para dentro e passa a olhar para fora. E esse sofrimento torna-se um hábito. Sofrer faz parte do ser humano. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, sobre o livro A Busca da Verdade, de Joana de Ângeles. Eu sou psicóloga e esse livro muito me encanta, porque eu sou psicanalista corporal, e ela fala de algo que é muito comum na minha dinâmica em consultório. Ela fala de 3 cérebros, e esses cérebros, eles são ignorados por nós. Então, nós temos o primeiro cérebro, que é o cérebro reptiliano, das emoções primitivas, que são as emoções de raiva e as emoções de medo. Nós temos o nosso cérebro emocional, que é o segundo cérebro, responsável pela alegria e pela tristeza. E nós temos o cérebro cognitivo, se vocês prestarem atenção no estudo da craniologia feito por César Lombroso, um espírita, mas ele é muito importante também no estudo dos psicólogos. Ele diz que a evolução cerebral modificou a caixa craniana e nós fomos transformando essa caixa craniana. E nós ganhamos um terceiro cérebro, que é chamado o cérebro cognitivo, que dialetiza os 2 outros cérebros. Esse processo dialético faz com que a gente entre em contato com os nossos traumas, as nossas vulnerabilidades, as nossas emoções destrutivas, o nosso sofrimento contínuo, e nós chamamos isso de autoconhecimento. Então, vou falar um pouquinho sobre o primeiro cérebro e o cérebro primitivo. Esse cérebro ele está constante em nossas vidas. E por uma questão paligenésica,
Nós trazemos essas duas emoções, o medo e a raiva, desde quando nós fomos criados e começamos a lidar com o outro e viver em sociedade. Naquela época, nós tínhamos medo de tudo, né? E a nossa raiva fazia com que a gente criasse instrumentos para se defender de animais selvagens, de outras pessoas que estavam ao nosso redor. Mas por que eu trago isso? Eu trago isso porque o medo, hoje, no aqui e agora, né, ele é deconstruído para outros sentimentos. Então, a gente precisa saber, por exemplo, que a rejeição, a solidão, o abandono, a ansiedade, o pânico, a culpa e a insegurança estão diretamente ligados ao medo. Então, o indivíduo medroso é um indivíduo que tem vulnerabilidades como essas que eu citei. Então, qualquer problema ele se melindra, né? Ele acha que está sendo rejeitado, ele tem medo de ser abandonado, ele carrega uma culpa enorme, ele vive de uma ansiedade crônica, porque ele precisa se defender do mundo. Então, dentro da neurociência, né, o sistema nervoso simpático, que não tem nada de simpático, ele é acionado a cada milésimo de segundo em 24 horas. Até no sonho, a gente também vive emoções muito fortes. Já a raiva é uma emoção primitiva que ela é muito derivada das nossas frustrações. Então, desde aquela época de luta, quando a gente não conseguia o que a gente queria, a gente ia para a guerra, né? Então, o que causa a raiva quando ela é reprimida, né? Então, eu encontro alguns pacientes meus, por exemplo, que com tanta repressão de raiva desenvolve uma síndrome do pânico, desenvolve uma ansiedade crônica, né? E isso daí leva a eles a um descontrole, a falta de ground. Então, eles vivem sempre na luta. Imagine a dor, né? Então, o estresse, a insônia, né, a arritmia cardíaca, o estranhamento, a violência, mostra que eles não sabem lidar com a dificuldade. Então, nós não fomos educados para isso. Então, eu volto ao início, né? O que perturba o ser humano? Veja quanta coisa eu já falei, que Joana fala no livro A Busca da Verdade, e que a gente precisa entrar em contato e não negar isso. Eu tenho raiva? Tenho. Eu tenho medo? Tenho. E o que é que causa maior dor? É eu negar esses sentimentos dentro de mim. Quando eu vou para o cérebro emocional, né, quem já leu o livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman, ele diz que a alegria, né, e a tristeza são duas emoções que vivem também conosco. E quando na dialética do medo, da raiva, da alegria e da tristeza, nós iremos construir hábitos comportamentais, hábitos mentais. Então, o pensar, sentir e agir entra em consonância para um indivíduo e ele passa a se relacionar com a sociedade, com o outro, com a família, com o centro espírita, dentro dessas vulnerabilidades. Como eu falei para você, né, a alegria nos leva à simpatia, satisfação, calma, empatia, triunfo, motivação e coragem. E ela, quando está presente dentro de nós, essas emoções elas tornam-se presentes e fazem parte do nosso dia a dia. Mas tem a tristeza, e a tristeza também é importante. Naquele filme Divertidamente, apesar de ser um filme assim com a ingenuidade, né, que eu amo aquele filme, ele nos mostra como as emoções elas são importantes, todas elas. E a gente nega a tristeza, a gente não se dá o direito de ficar triste, a gente não se dá o direito de ter raiva, a gente não se dá o direito de ter medo. Mas toda emoção, ela tem um direcionamento positivo e ela tem um direcionamento negativo. E a gente precisa entender que faz parte da nossa evolução. E nós precisamos lidar com isso, tá?
Então, ao autoconhecimento, nós precisamos conhecer o que existe dentro de nós. Já a tristeza nos leva à melancolia, ao temor, ao tédio, à depressão, à inveja, à vergonha. Então, dentro de um sítio terapêutico, eu busco trabalhar com os meus pacientes essas emoções, porque elas são presentes, elas são importantes e elas precisam ser analisadas e a gente precisa entrar em contato com elas. Tá? Bem, o cérebro cognitivo, que é justamente essa parte do lóbulo frontal, que é quando nós temos um desenvolvimento craniano, tem uma finalidade fundamental, que é a racionalidade, que leva a dialetizar os dois cérebros, nos trazendo o quê? Inteligência emocional. E nessa dialetização, a gente traz dois sentimentos que são importantíssimos, que é o amor, né, e é a empatia. Mas como nós hoje vivemos uma dificuldade enorme de entrarmos em contato com o amor e com a empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Então, quando a gente está em um processo de descoberta de um amor dentro de nós, Miriam, isso é possível? Claro que é, todos nós temos amor, né? Então, eu sou a favor da meditação, eu medito já há algum tempo, e todas as vezes que eu quero entrar em contato com a minha essência divina, eu encontro o amor, né? E esse amor é importante em nossas vidas, porque ele nos dá saúde, ele nos dá afeto, ele nos dá compaixão, paciência, tolerância, perdão, compreensão. Mas o importante é tornar esse amor um hábito edificante em nossas vidas. Então, quando a gente torna esse amor um hábito edificante, o que acontece conosco? Nós passamos a nos relacionar sem sofrer. E se o sofrimento vier, a gente passa por ele. A gente passa a se relacionar com a raiva, não rejeitando a raiva, mas entendendo que ela faz parte de um contexto paligenésico das diversas encarnações e que são ratificadas na infância, na formação da criança ferida. Busquemos nos interrogar. O que é que nós estamos fazendo por nós, para a nossa evolução? Aí vem a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? A evolução. Chegar à perfeição. O que é que nós estamos fazendo por nós para que isso aconteça? O que é que a gente está fazendo? O caminho é o autoconhecimento. Mas ninguém muda da noite para o dia e nós temos que ter paciência pelo nosso processo evolutivo e pelo processo evolutivo do outro. Eu sempre gosto de dar como exemplo a lagarta que vira borboleta. Se você rasgar o casulo, ela morre. Mas tem todo um processo de desenvolvimento para que se conquiste a liberdade. Então, nós precisamos ter essa paciência com a gente. Se a gente começa a exercitar essa paciência com a gente, nós vamos ter paciência com o outro. Cada um tem o seu momento de virar borboleta. Então, também se dê esse tempo para você virar borboleta. Agora, não feche os olhos. A minha proposta, o meu convite é que a gente vire borboleta e, concomitante, a gente se liberte de todas as mazelas do passado. E como a gente precisa fazer isso? Eu gosto muito das frases do Ho'oponopono que diz: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou grata. Se você disser isso a você todos os dias, um dia você vai poder também dizer para a pessoa: poxa, eu sinto muito, desculpe, tá? Você poderia me perdoar? Eu não sou perfeita.
Eu te amo porque eu me amo. Olha que coisa linda. E aí a gente começa um processo de cura, de autoconhecimento e cura, né? Então, para que tudo isso aconteça, nós temos que passar por algumas vicissitudes, né? E essas vicissitudes, elas existem em nossa vida. A dor existe em nossa vida, a gente não tem compreensão do todo. Então, ela passa de uma forma que machuca, que gera mágoas, que gera tristeza, mas a gente tem que passar por cima disso para aprender. Então, eu sempre digo em minhas palestras, o sofrimento está diretamente proporcional à resistência em aprendermos. Quando aprendemos rapidamente, o sofrimento vai embora. Mas nem sempre nós estamos dispostos a aprender. Essa é a verdade. Porque a culpa é do outro. E quando a gente olha para fora, a culpa sempre é do outro. E eu viro vítima. O tempo inteiro eu sou vítima das situações. E precisamos sair desse lugar, né? E precisamos também sair do lugar de só mudarmos pela dor. A gente pode mudar também pelo amor, né? Então, esse amor é algo que está dentro da gente, está dentro de nós. Nós somos a essência divina. Deus está dentro de nós. Nós temos todos os atributos dele. Nós apenas enxergamos com o olho da carne. E precisamos nos oportunizar a esse amor, a esse lugar de gratidão, de amor e gratidão. Porque apesar de não sermos perfeitos como Deus, nós temos todas as potencialidades de sermos um dia. Lembre-se, o casulo e a borboleta. Então, a minha proposta hoje de autoconhecimento é trazer também um princípio ético importante em nossas vidas. E esse princípio ético deve estar inserido na nossa proposta de autoconhecimento. Só faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Então, esse princípio ético deve ser um hábito constante em nossas vidas, para o desenvolvimento da empatia, da compaixão e do entendimento do outro. Assim como a gente precisa ser entendido, o outro também precisa ser entendido. Assim como a gente precisa do perdão, o outro também precisa do perdão. Então, quando eu falo as frases do Ho'oponopono, que muito me engana, eu estou em um princípio de autoconhecimento. Quando eu digo eu sinto muito, é porque eu já entrei em contato de alguma coisa que eu não gostei, que eu fiz a alguém. Quando eu peço perdão, eu estou naquele momento dizendo, olha, eu não sou perfeito, eu estou desenvolvendo a minha humildade. Quando eu digo eu te amo, eu estou dizendo, me oportunize amar você como eu me amo. E depois disso vem a gratidão, eu sou grata. Eu sou grata por tudo o que acontece na minha vida. De bom, porque isso me preenche, e de ruim, que me faz sofrer, porque eu ainda não tenho entendimento. Mas se eu aprender a lição, esse sofrimento passa a ser amor. No meu consultório, eu tenho recebido na pandemia muitos pacientes em depressão e ansiedade crônica, porque a sociedade não ajuda muito, porque a individualidade das pessoas leva ao individualismo, a tecnologia é celular, não é mais olho a olho.
As pessoas estão muito sozinhas, elas estão muito abandonadas, elas se sentem rejeitadas, as vulnerabilidades estão à flor da pele, elas querem amor. E eu nunca vi uma época de tanto desamor, de tanto desrespeito, de tanta exclusão, de tanta indiferença. Então, o último livro de Divaldo, de Manuel Filomeno de Miranda, que faz uma reflexão sobre a pandemia, me chama a atenção, né, como os espíritos que estão desencarnando, eles estão chegando com tanta revolta no mundo espiritual. E nós temos uma oportunidade grande na encarnação de nos conhecermos e minimizarmos esse sofrimento através da aprendizagem, né? Eu gostaria de ler uma parte que eu escrevi, né? Eu fiz essa toda no papelzinho, feita por mim mesma, de amor e de coração. E eu escrevi para mim e achei muito legal compartilhar com vocês. Deixamos de refletir o que queremos na doutrina espírita. Se a colocamos dentro de nós, se ela se torna uma realização no meu interior e me dá lucidez, eu desenvolvo o amor, a fé raciocinada que vive entre nós. E eu estou a caminho do autoconhecimento e da plenitude. Mas se optarmos por um formalismo na doutrina, agiremos por convencionalismo e conveniência. Viveremos cheios de máscaras, sem um objetivo, que é a reforma íntima, através do autoconhecimento. E, consequentemente, adiaremos a nossa evolução e a busca da nossa plenitude. O que é que eu posso deixar de mensagem para vocês hoje? Não desistam do amor. Não desistam. O mundo está precisando de pessoas que amem mais, que compreendam mais. Para tanto, a gente tem que entrar em contato com as nossas vulnerabilidades psicológicas, nossos medos, nossas tristezas, angústia, ansiedade, com a nossa inveja, com o nosso pessimismo, com a pseudo-ideia de que somos perfeitos. Eu sempre brinco com meus pacientes, poxa, não compita com Deus, né? Pelo amor de Deus. Deus é perfeição, nós somos essência, estamos a caminho, calma. E eu quero agradecer mais uma vez ao carinho, né, essa oportunidade de passar um pouquinho do meu conhecimento com muito amor. E pedir a vocês que nesse período de tanto sofrimento psíquico, que a gente tenha mais compaixão pelas pessoas, que a gente acolha mais as pessoas, que a gente escute mais as pessoas. E que saiba que ter raiva, tristeza, medo não é vergonha. Faz parte de sermos seres humanos. Não rejeite isso em vocês. Aprenda a cada momento. Se fortaleçam. Porque o amor existe. E ele está dentro de nós. Um grande beijo para vocês. Tá? Que nesse período de tanto sofrimento, a gente tem um ao outro e a gente pode, né, ligar para o outro, falar da nossa dor. E se o outro não compreende, é porque ele ainda não está em estágio de compreender. Mas tem outras pessoas que irão lhe entender. Não desista de você nunca. O autoconhecimento é o caminho da plenitude e do amor. Vamos agora fechar os olhos do corpo, abrir os olhos da alma e vamos entrar em contato com o Mestre Jesus.
Mestre amado Jesus, agradecemos a vós todos os ensinamentos que nos levam à nossa reforma íntima e ao autoconhecimento. Pedimos nesse momento, Senhor, que nos perdoe pela nossa incapacidade de amar, mas acreditamos que os seus ensinamentos, quando internalizados e aplicados, nos direciona ao caminho do amor e da plenitude. Obrigado, meu querido amigo. Obrigado ao anjo guardião que sempre está ao nosso lado, nos protegendo. Obrigada a todos os espíritos da equipe crística que está ao redor do planeta, cuidando de cada paciente nos hospitais. Força para os médicos, força para as famílias que perderam seus entes queridos. Que a gente possa nesse momento se unir pelo amor e pela fé. Que Jesus nos abençoe. Um grande beijo a todos. Que Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigada.